Muito boa tarde, espero que todos tenham se alimentado bem, que o corpo esteja nutrido e fortalecido fisicamente para nos preparar para este momento em que vamos nos nutrir da palavra. Esse microfone aqui é para aqui, né? Não é para o salão todo. Mas vocês conseguem me escutar bem daí? Vocês estão me escutando bem? Tá bom, não precisa usar o microfone de mão. É motivo de grande privilégio e alegria encontrar vocês e ter vocês neste evento, no Congresso de Inverno. Nós organizamos esse Congresso de Inverno para a igreja, para os irmãos, seja os nossos irmãos do centro, do Rebouças, ou Cajuru, ou de fora, Londrina. E a verdade é que quando nós servimos a Deus e oferecemos algo a Deus, sem esperar nada em troca, Ele também abençoa quem recebe e quem deu. E para esta congregação tem sido motivo de grande graça sediar esse evento, porque ao final, ao término do evento, a congregação também se fortalece. Mesmo que estejam todos servindo lá em cima ou lá embaixo, e que não tenham estado aqui durante todas as mensagens, a congregação passa por esse momento e fica diferente. Eles saem mais amadurecidos, mais animados, porque a verdade é que quando estamos servindo ao Senhor, estamos em ação, Ele vai nos capacitando e nos moldando, porque Ele só trabalha com pedras que se movem. A mensagem de hoje é arraigados e edificados em Cristo. Arraigados e edificados em Cristo. E essa palavra, ou esse título, veio do versículo bíblico-chave deste evento, que se encontra em Colossenses, e eu peço a vocês que abram comigo, Colossenses capítulo 2, vamos ler do capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou esperar que todos abram as escrituras para a gente ler junto. Eu estou lendo na NVI. Vamos considerar com atenção esse texto, essa palavra vinda da parte de Deus. Lembrem, quem está escrevendo esta carta é o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Colossos. E num período em que é considerado como as cartas da prisão. Paulo está preso em Roma, aguardando julgamento. Prisão essa que, historicamente, nós sabemos que ele passou vivo, ou foi libertado e passou vivo por ela. Enquanto estava na prisão, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas da prisão. E o que se esperar de uma carta que foi escrita da prisão? Lamento e choro? Da parte de Paulo, não. Pelo contrário, muita exortação, muito ânimo, muito consolo e muita edificação, porque vinha da parte de Deus. Ele escreveu àqueles irmãos em Colossos, capítulo 2, versículos 6 e 7, assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Parece que tem um passo a passo aqui. Parece que tem etapas aqui. Nosso querido irmão Paulo já nos falou sobre andar, viver segundo a vontade de Deus. Nós recebemos a mensagem, e o nosso irmão Davi falou isso na sexta-feira à noite, recebendo a Cristo como Senhor. De fato, nós recebemos a Cristo, a sua mensagem, a sua palavra. Temos recebido o Senhor em nossas vidas. E agora
vamos continuar vivendo nele. E parece que Paulo está dando um outro passo agora, que é falar sobre estar enraizados e edificados. Parecem ser coisas contraditórias. Como é que eu vou caminhar e viver, que dá a ideia de movimento, e também ser enraizados e edificados, que dá a ideia de ficar parado? Espera aí. Como é que a gente pode conciliar as duas ideias? Viver, andar, ação, deslocar, viver segundo a vontade de Deus e ao mesmo tempo estar enraizados e edificados nele. Vamos pensar sobre isso enquanto a gente vai falando sobre essa mensagem, porque uma coisa tem a ver com a outra. É a ideia de que nós teremos raízes aéreas, raízes no céu, e edificados no céu para agirmos aqui na terra, porque nós não pertencemos aqui, nem vamos criar raízes neste mundo, mas raízes celestiais, enquanto que neste mundo nós agimos e estamos de passagem. Eu estive agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em virtude da Sercris, e nosso irmão Zanata me levou para comer num lugar que eu sempre gosto de comer, que é o restaurante do Sesc. Do lado do restaurante do Sesc, o São João deve saber, tem um horto, né? Um lugar bem arborizado, bem bonito. Enquanto a gente vai por aquele caminho indo para o restaurante do Sesc, na calçada desse horto tem 2 eucaliptos enormes. Um deles era um dos maiores de Campo Grande. E eu gostava de admirar como era frondosa aquela árvore. O caule não dava para eu abraçar ele, de tão grosso que era. A copa era imensa. Mas ele estava doente da outra vez que eu fui. Ele tinha desenvolvido um fungo, alguma coisa, e os cupins estavam detonando o miolo dele. E agora, quando eu voltei essa semana, a árvore não estava mais lá. A raiz tinha sido levantada e estava toda comida de cupim, a base e a raiz dela. Eles tinham cortado a árvore, porque nesse período chegam grandes vendavais lá em Campo Grande. Para não matar ninguém, eles cortaram essa árvore e tinha cerca de só de 1 metro da árvore com o que restava daquele tronco, daquela raiz. O maior eucalipto de Campo Grande tinha ido abaixo, porque as raízes apodreceram, o que sustentava. E seu destino era o chão no primeiro vendaval. A força, a sustentação de uma árvore está na raiz, que deve ser profunda, não superficial, não espaçada, mas profunda. E ela é como uma metáfora para a nossa vida cristã. Quando olhamos para uma árvore e a raiz dela, nós podemos fazer uma comparação, uma ponte, um paralelo com a nossa vida cristã. E a vida cristã se encaixa nisso. Como uma árvore, se não estamos aprofundados ou não temos as raízes profundas em Cristo Jesus, diante dos vendavais desta vida, das dificuldades, desilusões, provações e tentações, nós vamos cair, vamos tombar. E para não cair, precisamos estar firmes. Lembra da parábola do semeador que Jesus nos propôs, falando sobre a semente? A que caiu à beira do caminho nem nasceu, porque o solo era rochoso, ou era duro. A que estava entre os espinhos também não vingou, porque foi sufocada. A outra os pássaros levaram, então não tinha raiz em pelo menos 3 delas. Não tinha essas raízes profundas, estabelecidas, que daria apoio. Mas só em uma dessas sementes, ou desse tipo de solo, vingou, porque ela pôde aprofundar suas raízes e o solo era bom e fértil. Os biólogos dizem que as raízes cumprem 3 funções. A primeira função de uma raiz é fixação. Ela existe para fixar a árvore. Então, as nossas raízes em Cristo cumprem a função de que nós, ou a nossa vida, vai estar fixa nele. A segunda função das raízes, biologicamente falando, é a função de absorção. Ela vai absorver daquele lugar os nutrientes para alimentar até a última folha na copa da árvore mais alta possível.
As nossas raízes em Cristo também têm a função de nos nutrir, porque é enraizado em Cristo que a gente vai ter, de fato, a seiva verdadeira para que nos fortaleça e tenhamos vida. E a terceira função das raízes dizem que é para acumular reservas. E algumas raízes de árvores na África, elas costumam reservar bastante água para o período de escassez e estiagem. O umbuzeiro lá no sertão, é a única árvore que fica verde na caatinga no período de seca. Você olha assim, uma árvore bem verde, bem verde, bem verde, você diz, aquilo é um umbuzeiro. Porque ela tem batatas nas raízes, que se você cavar e raspar, você pode até tomar a água. Então, raízes em Cristo também guardam, acumulam reservas para tempos de estiagem. Se nós não tivermos arraigados e edificados em Cristo, é quase um suicídio espiritual. Não estar arraigados e edificados em Cristo é o mesmo que cometer um suicídio espiritual. E pode ser que muitos dos discípulos não estejam arraigados ou edificados em Cristo. Talvez muitos de nós ou dos que aqui frequentam ou visitam podem não estar arraigados e edificados em Cristo. Talvez estejamos seguindo a Cristo por tradição. Mecanicamente, nós vemos e participamos mecanicamente dos eventos. Talvez a gente esteja seguindo a Cristo por pressão. Pressão da família, pressão da esposa, pressão do marido, pressão dos filhos. Talvez estejamos seguindo a Cristo por conveniência. Porque até é gostoso participar da comunhão, da edificação. É bom estar junto. Mas talvez o compromisso não esteja andando em sintonia. De fato, precisamos estar arraigados em Cristo e eu vou propor 3 pontos para pensar sobre isso. Como? Como é que devemos pensar sobre estar arraigados e edificados em Cristo? E eu pensei, segundo a vontade de Deus, no plano, no problema e na solução. Plano, problema e solução. Plano, problema e solução. O plano é de Deus, é do Senhor. E o plano do Senhor é que Ele tem um propósito, não local, não individual, mas abrangente e universal, de trazer glória para si mesmo através das pessoas. Ele quer que o seu nome, Ele quer que a sua pessoa seja de fato glorificada. Este é o plano de Deus. O plano de Deus não é salvação. Ok, salvação está dentro do plano de Deus. Não atirem sapatos em mim ainda. Salvação é contido, está dentro do plano de Deus. Mas o plano de Deus não é só salvar. O plano de Deus também inclui nos salvar. O plano de Deus também inclui comunhão conosco, relacionamento. Mas o que é que Ele quer? Para onde Ele quer nos levar tendo um relacionamento com Ele? Sendo salvo, livrados da morte, do pecado e da escuridão. E a palavra diz que Deus quer de novo esse relacionamento conosco, nos salvando pela pessoa de Jesus Cristo, porque Ele quer trazer glória para si através de nós. Abraão, retirado de uma família pagã, de uma sociedade pagã, lá em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus vindo sobre ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde te mostrarei. E eu o abençoarei. Você será uma bênção. E a partir de você, por meio de você, todos os outros povos serão abençoados. Era plano de Deus que a partir de Abraão, o seu nome fosse conhecido e glorificado por todos e todos e todos e todos. E o fato é que Abraão iria trazer esta bênção de nos tornar possíveis glorificar a Deus. E Deus é infinitamente glorioso e quer que as criaturas feitas antes à imagem e semelhança dele o glorifiquem. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 29 diz o seguinte. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 29 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Deem ao Senhor a glória
devida ao seu nome. Abraão foi aquele que foi chamado para trazer essa glória devida ao nome de Deus, o único e verdadeiro Deus. Através de uma vida, através de gerações, através de descendências, Deus queria, e é seu plano, que o seu nome fosse glorificado. Salmo 22, versículo 23, diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, e na assembleia te louvarei, ou te glorificarei. É o que acontece quando nos reunimos como assembleia, como igreja. É para glorificar o nome do Senhor, para revelar a glória de Deus para todos. E Salmo 89, versículo 8, Salmo 89, versículo 8, diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar quando se agigantas e as ondas te acalmam. E ele vai dizer o que ele pode fazer: terrível, poderoso, bondoso, genuíno, fiel, e todos os atributos de Deus. É segundo o seu plano, revelado a cada um de nós, para que glorifiquemos e tornemos conhecido. Deus disse que faria isso, que seria glorificado. Deus disse que está fazendo isso, ser glorificado, e disse que irá fazer, glorificar o seu nome para sempre. E como é que ele vai fazer isso acontecer? Se é plano de Deus que ele seja glorificado, como? De Gênesis 12 até Gênesis capítulo 49, versículo 10, mostra Jesus como o leão de Judá e também como um cordeiro de Deus. E é assim que ele faria, que Deus faria para ser glorificado, através de Jesus Cristo, leão e cordeiro de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vou começar no versículo 8, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. E Jesus glorifica o Senhor na perfeição. Na perfeição. Como Deus cumpre o seu plano de ser glorificado? Através de Jesus Cristo. Gloriosamente cumprido em Jesus Cristo, em tornar conhecido Deus para cada um de nós. E essas pessoas compradas por este tão precioso sangue, eu e você, também recebemos a missão de glorificar a Deus. Autoridade vinda dos céus, de pregar a todas as pessoas, a todas as criaturas, fazer os discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo agregadas a este corpo santo, que aqui na terra, em meio às trevas, glorificam a Deus. E espera, mais do que ninguém, que o seu corpo, o corpo santo de Jesus Cristo, glorifique o Senhor, a igreja. Então Deus, como havia cumprido, planejado e executado, espera que cada um de nós, como seu povo, possamos glorificar a Ele, através de Cristo, mas também através da igreja. Por que é que existimos como igreja, irmãos? Para glorificar o nome do Senhor.
Então a mensagem de Atos, por exemplo, não é só uma mensagem histórica de evangelização, mas ele está falando sobre o esforço de vários irmãos e irmãs de congregar aqueles que estavam sendo arraigados e edificados em Cristo para glorificar o seu nome aonde que tivesse. E visivelmente o nome do Senhor sendo glorificado, iam trazer pessoas que rendidas aceitariam por obediência a mensagem que havia sido pregada. E uma vez arraigados e edificados, iam plantando igrejas e igrejas e igrejas para que cada vez mais o nome do Senhor fosse glorificado. E o padrão de como Deus trabalha com o seu povo também é o padrão de como Deus trabalha hoje em nossas vidas. Nos chama, sendo chamados pelo Senhor, nos colocando em ação, em movimento e nos firmando cada vez mais no plano de glorificar e exaltar o seu nome. Vocês são santos, assim como o Pai é santo, separados por Deus neste mundo para glorificar o seu nome. E nos tempos modernos, nossas vidas, individualmente, sim, mas também juntos, singularmente, como igreja, fomos feitos para sermos o meio de trazer glória a Deus através das nações e dos povos. O seu serviço é bem maior do que você pensa. A sua função no reino é bem maior do que você pensa. O que você faz como igreja é bem maior do que você pensa. É glorificar a Deus. Está no centro do plano de Deus para a sua existência e para a minha, para a nossa eternidade, glorificar a Ele. Esse é o plano. Mas e o problema? O problema reside no fato de que eu sou infiel, falho, humano, pecador. Eu sou fraco, careço da glória de Deus. Eu sou carente do Senhor. E o problema nesse plano do Senhor é que diante da minha pequenez, da minha inclinação às coisas da carne, nem sempre eu glorifico a Deus. No Velho Testamento, aquele povo levava o nome de Deus. E eles foram colocados no meio de nações ímpias, pagãs, espalhadas pela terra, para que eles, como povo de Deus, espalhassem a fama de Deus entre as nações que não o conheciam. Mas ao invés de trazer honra e glórias para Deus, eles se misturaram com as outras nações, imitaram as suas práticas. Salmo 106, versículo 35. Salmo 106, versículo 35, tem uma dura palavra acerca disso. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Se você ler todo esse texto, ou o texto da história dos hebreus, vocês vão ver que ao invés de glorificar a Deus entre as nações ímpias, eles se misturaram com ela, e o castigo de ter profanado o nome do Senhor diante das nações foi o exílio. Ezequiel 36, versículo 23 diz isso: porque o povo não glorificou o nome do Senhor em meio às nações ímpias, o Senhor os enviou para o exílio. Romanos capítulo 2, versículo 24, Paulo lembra que o Israel do Velho Testamento trouxe vergonha para o nome de Deus. E a punição do povo para não honrar o nome de Deus, o seu nome santo, foi exílio. E Deus pareceu duro com Israel, mas foi por causa do seu nome, para que a sua santidade fosse anexada à sua reputação e à sua glória. Porque o seu nome também é a sua reputação. E o seu nome também é anexado à sua glória. Nome profanado, a reputação do Senhor não poderia ser, porque Ele é santo. E a gente vê o eco dessa mensagem no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Porque quando fazemos isso, o nome do Senhor é juntado com a sua reputação.
e o seu caráter. E assim podemos glorificar a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz que os descrentes glorificavam a Deus pelas ações dos infiéis. E aqueles que não conheciam o Senhor poderiam conhecer pelas ações dos fiéis. E os fiéis refletiam Deus em meio às pessoas. O problema no plano de Deus é que nós somos membros que às vezes vivemos situações mundanas e carnais. E eu quero falar sobre 4 dimensões deste problema. Fiquem comigo, não durma. Deus tem um plano, e o seu plano inclui ser glorificado por meio de nós, através de Jesus Cristo, para todo sempre. O problema nesse plano não é Deus, somos nós. E existem 4 dimensões do plano, nesse problema, por não glorificarmos a Deus. A primeira dimensão do problema de não glorificarmos a Deus é, às vezes, nos enganarmos com respeito à nossa vida diante do Senhor. Nós vivemos com a impressão de que estamos arraigados e edificados em Cristo, quando, na verdade, exceto pelo certificado de batismo ou pela foto, não há nenhuma evidência na nossa vida de que a gente foi reconciliado com o Senhor. Se a gente não mostra a foto ou o certificado de batismo, durante o dia a dia, talvez ninguém possa identificar em nós a glória do Senhor. E eu estou preocupado com isso. Todos os dias eu preciso acordar preocupado se as pessoas enxergarão em mim o caráter de Cristo. E se de fato eu vou demonstrar isso e não viver com a falsa impressão de que glorifico, quando na verdade não tem evidência na minha vida disso. Segunda dimensão do problema de não glorificarmos a Deus é que o amor interno da igreja trava. Existe problema para o amor da igreja quando não estamos glorificando a Deus, sendo enraizados e edificados nele. Paralisa o amor. A natureza da congregação é afetada. Como é que isso muda as nossas vidas juntos? Como é que eu, individualmente, não buscando glorificar a Deus, influencio congregacionalmente? Quando eu cantava no coral, em meio àqueles 40 membros do coro, contraltos, tenores, baixos, sopranos, eu achava que era só mais um naquilo tudo. E achava que podia faltar os ensaios ou não ir, porque era só um em meio a 40. Ninguém nem ia sentir a minha diferença. E eu podia cantar de qualquer jeito. Mas o maestro, com um ouvido capaz, ele sabia quando eu não dava o meu melhor, porque destoava. E às vezes começava a cantar desafinado, e a pessoa que estava do meu lado, que não tinha tanta segurança da música, e às vezes se apoiava naquele que conhecia mais, desafinava também. E depois, não era só Ranieri e o que estava do lado desafinando, era o naipe inteiro de baixos desafinando. E o naipe inteiro desafinava e levava junto todos os outros que não cantavam mais em uníssono. Quando eu, individualmente, não me esforço, não tenho disciplina para glorificar a Deus, estando arraigados e edificados nele, eu influencio negativamente a igreja e travo o amor dela. E como é que isso acontece? Nos tornamos menos amáveis, talvez, menos inclinados ao perdão, talvez, menos alegres, talvez, menos esperançosos, talvez. Mas individualmente, quando eu não busco isso multiplica. Quando uma congregação é composta de muitas pessoas, cujas vidas lembram mais as obras da carne do que o fruto do Espírito, ela sucumbe. Se é um só que tem fraqueza e sucumbe às obras da carne, não é tanto o problema, mas ele causa isso no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e aí uma congregação toda, sua vida
lembram mais as obras da carne do que glorificar a Deus. E a experiência de seguir a Cristo em comunidade, uma experiência que deveria ser vivida em amor, de encorajamento, de estímulo, de mútua responsabilidade, isso é corroído, esfriado e reduzido. E se torna difícil viver na igreja. E aí as pessoas saem. E sai, e sai, e sai. E a igreja se torna mais como o mundo. Porque eu preciso andar com os santos. Porque se eu não ando com os santos, eu mesmo me enfraqueço. Eu preciso de vocês. Eu preciso de andar com pessoas santas. Eu preciso andar ao lado de pessoas que glorificam a Deus, que buscam o Senhor, que me fortaleçam na caminhada. E juntos, essa comunidade vai amar, encorajar, estimular mutuamente e se aquecer na missão de glorificar a Deus. Terceira dimensão deste problema de não glorificarmos a Deus, estando enraizados e edificados em Cristo, é que o testemunho da igreja para os nossos vizinhos é corrompida. Nós nos tornamos tão parecidos com o mundo que o mundo não tem mais perguntas para a gente. Eles não querem mais fazer nenhuma pergunta. Perguntas do tipo: como vocês estão tão alegres assim? Que esperança é essa que vocês vivem? Que amor é esse que tem na igreja? Que hospitalidade é essa que eu encontro em vocês? Mas se a igreja se torna parecida com o mundo não faz nenhuma pergunta para a gente, porque não vê diferença. Parece não ter nenhuma esperança aqui que é melhor do que a que está lá fora. Quando o mundo está na igreja, a igreja desaparece no mundo. É quando a gente está em casa, naquele dia frio, com as portas todas fechadas, comendo um bom churrasco ao meio-dia. Cheiro bom, agradável, que lembra refeição, vida em família, em comunidade. De repente a gente abre um pouco das janelas para arejar e aí vai passando o carro do lixo. E para bem na nossa porta. E aquela gofada de vento podre entra e toma conta e se mistura com a comida, e entranha nas narinas e mistura na boca, e agora a gente não sabe o que era comida boa de catinga, de fedor e tudo mais. Porque corrompeu e entrou. Devemos ser luzes nas trevas, mas se nossas palavras não são verdadeiras, ou pior, se as nossas vidas não condizem, então os faróis de esperança para este mundo se apagam. As dimensões do problema é que individualmente podemos nos enganar, o amor interno da igreja se esfria e para, o mundo também não tem um bom testemunho, e a quarta dimensão é o nome de Deus, ao contrário de ser glorificado, é difamado. Esta igreja tem refletido a glória de Deus? Espero que sim. Você tem vivido arraigado e edificado em Cristo? Eu espero que sim. Você está refletindo a santidade de Deus na sua vida, o amor, o caráter, para que as nações glorifiquem a Deus? Eu espero que sim. Porque nossas vidas individuais e congregacionais não devem caluniar o caráter de Deus, mas refleti-lo, trazer glória e louvor a Ele. Porque se Cristo vive em mim, as minhas ações andam em consonância com essa verdade e as minhas ações não caluniam o nome do Senhor. Não está arraigados, edificado em Cristo, obscurece o plano de Deus. Problema, plano, problema e solução. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo escreveu a uma igreja que havia recebido bem a palavra de Deus. Não só haviam recebido bem, mas eles estavam permanecendo na palavra de Deus. E eles não estavam só permanecendo na palavra de Deus, eles estavam propagando a palavra de Deus e fazendo frutos, dando frutos. Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês.
Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O que faltava fazer então? Ouviram bem, estavam guardando bem, estavam propagando a palavra do Senhor. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir o que faltava ainda. Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna ao Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Preciso ter raiz em Cristo. Eu preciso me alimentar genuinamente da vontade do Senhor. Como ele diz, capítulo 1, versículo 5, a esperança que está reservada é também a mensagem que é ouvida, a palavra da verdade do Evangelho. Eu preciso ouvir, praticar e minha vida deve ser moldada pela vontade de Deus. Uma vida motivada em Deus. Porque se formos deixados à nossa própria preguiça espiritual, vamos ser vencidos. Como uma boa árvore, cujas raízes fixam e dão sustentação, nutrem toda a árvore e guardam para os dias difíceis. É isso que vamos precisar fazer. Para cumprir o plano de Deus de glorificar o seu nome, precisamos estar enraizados e edificados nele. Firmados, nutridos e com reserva, para que aqueles que tenham sede e fome a gente possa oferecer. E você cuidando disso e glorificando a Deus, individualmente, crescerá nesse relacionamento com o Pai. E ao invés de contradizer o nome do Senhor, vai glorificar. E como igreja, o amor do Senhor vai nos fortalecer cada vez mais. E o mundo terá perguntas para nós. Que povo é esse? Que amor é esse? E as nações e Curitiba vai glorificar o nome de Deus. Irmãos, é a nossa tarefa. Nós temos um plano, temos um problema, mas temos uma solução em Cristo Jesus. Por isso não vamos depender de nós mesmos, mas do Senhor. E se quiser, pode contar comigo. E juntos vamos buscar glorificar a Deus. Vamos orar agora. Depois vamos nos organizar em pequenos grupos. Podemos manter os mesmos grupos. E se você não estava aqui pela manhã para participar dos grupos, procure um grupo para você se encaixar. As mulheres estão reunidas aqui, os homens lá em cima. E vamos pensar sobre isso. Eu tenho algumas folhas para dirigir esse momento. Mas antes, vamos orar. Fiquemos de pé. Ó Pai, o vosso nome é tão poderoso. O Senhor é glorificado e, na verdade, glorioso, cheio de justiça, de bondade, de santidade. Nada passa despercebido dos teus olhos, que tudo sonda, não só para julgar, mas também para acudir, socorrer, auxiliar e amar. A vossa bondade é sem fim, a vossa misericórdia é poderosa. O Senhor tem uma palavra de salvação para cada um de nós, e em Cristo Jesus podemos ver nitidamente o teu amor. E como o Senhor tem um plano de nos socorrer, de nos fazer de novo, nos achegar ao Senhor como um só corpo, como uma só família. E o plano não é só isso, mas o plano é para toda uma vida eterna, em que possamos, diante do Senhor, vendo a Ti, face a face, olho no olho, glorificar o Teu nome. Sabemos que este plano, Pai, também é para esta vida agora, de trazer glórias e honras para o Senhor, para que em meio a essas trevas possamos brilhar, sermos luz para aqueles que estão perdidos e tateando, tentando achar o caminho.
Nos ajuda, Pai, a sermos luzeiros. Dá um polimento, Senhor, em nossas vidas para brilharmos o Senhor. Que o nosso caráter não possa contradizer o caráter de Cristo, mas expressar verdadeiramente o Teu nome entre as nações. Que a Tua igreja, ó Senhor, seja um celeiro de amor, de paz, de misericórdia, de graça, um bom depósito, Senhor, do caráter de Cristo, para podermos não só nos nutrir, mas oferecer ao mundo este alimento poderoso e espiritual. Concede-nos, Senhor, força e capacidade para abandonarmos os velhos hábitos, os velhos costumes, o velho homem, as inclinações da carne e nos dedicarmos fielmente às inclinações do Espírito. Sonda os nossos corações, sonda os corações destes irmãos que aqui estão, para que diante das dificuldades que cada um trava, possa ter a Tua força e o Teu poder auxiliando para eles vencerem estas dificuldades. E que se chegamos aqui com alguma dificuldade de glorificar o Senhor, que esta dificuldade seja retirada e com intrepidez possamos testemunhar Cristo Jesus em nossas vidas. Nos fortaleça, nos guarda e em Cristo, nosso amado Senhor e Pastor, que nós oramos. Amém. Amém. Neste mundo de ilusão, não há felicidade, só em Cristo a salvação.